1 Coríntios capítulo 12, do 12 a 27. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse... se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Eu queria pensar, antes de falar sobre o que o Paulo está nos dizendo aqui, porque quando eu penso assim, na questão da unidade, porque Paulo vai tratar a questão da unidade na igreja de Corinto, dividida por vaidades humanas, mas antes disso eu quero pensar um pouquinho na família, né? Vamos pensar junto comigo. A família é um projeto abençoado por Deus, não é verdade? Vocês concordam comigo? É um projeto de Deus para os humanos, a família. E também uma coisa que a gente pode constatar e que é inegável, que viver em família é um grande desafio. A família é uma grande bênção, é um projeto de Deus para a gente, mas também é um grande desafio. Não há família que não tenha problemas. Vocês concordam comigo? Que toda família, por melhor que ela seja, por mais ajustada que ela seja, ela tem o quê? Problemas. Isso porque na família tem membros, né? Porque membros de uma mesma família são diferentes. Um filho não é igual ao outro, não é verdade? E pensam diferente, a mulher pensa diferente do homem, e assim vai. Nós temos na nossa atitudes diferenciadas, e, consequentemente, por conta disso, acontece o quê? Os conflitos. Então, é esperado que mesmo a família sendo tão abençoada, que se tenha desencontros, porque nós estamos, com isso, sendo coerentes com a nossa humanidade decaída. E administrar bem os conflitos
nesse contexto familiar, é um grande desafio. Eu digo assim, que nós vivemos entre família, principalmente entre os cônjuges, precisamos dar um golpe no nosso próprio ego. Precisamos desbaratar o nosso ego. Nós temos que abrir mão, temos que nos despojar de direitos em até em relação aos filhos. É um grande desafio, porque quem tem mais de um filho sabe que eles são diferentes, às vezes gerenciar esses conflitos, e conflitos também da própria geração, nós que já somos mais experimentados, gerenciar alguém que é mais jovem, isso se constitui para a gente num grande desafio, ficar gerenciando esses conflitos. E considerando o fato de que a igreja também, vamos pensar agora na igreja de Cristo, na igreja amada de Cristo, ela também é uma família. Você isso que a igreja de Cristo é uma família, e aliás, essa família que é a família, os laços em Cristo, eles são eternos. É essa família que vai perdurar para a eternidade. Esse modelo de família, esses vínculos que temos aqui, irão acabar. Mas a família em Cristo será eterna. Os nossos laços serão eternos. E nós podemos também pensar na igreja como uma família e também afirmar que não existe igreja perfeita. Mesmo como família, não é uma igreja perfeita. E por que a igreja não é perfeita? Porque ainda não chegamos no lugar onde deveremos chegar, que é no céu. Porque no céu é tudo perfeito. Não atingimos ainda a plena perfeição. Um dia vamos ser revestidos de toda a incorruptibilidade. Um dia seremos transformados totalmente. Hoje nós somos transformados parcialmente. E estamos sendo transformados a cada dia. Nós estamos em construção. Mas a perfeição. E lá no céu vai ser tudo perfeito. E lá não vai ter desencontros, lá não vai ter rixas, lá não vai ter competição. Mas há crentes e pessoas que não têm a consciência de que a igreja é um lugar bom de se estar, mas também de imperfeições. E sabe por que a igreja é um lugar que tem imperfeições? Porque você está aqui. Se você é membro de alguma igreja, essa igreja é imperfeita exatamente porque você é membro dela. Porque nós estamos aqui. Então tem muita gente que não tem essa consciência. E eles começam a ter problemas. Vamos imaginar que você tenha problemas aqui na igreja. Aí você corre para outra igreja. Aí você tem problemas lá naquela igreja que você correu. Que é a mesma coisa, que igreja só muda de endereço, que os problemas são os mesmos. Mudar de endereço não é a solução para os problemas, pois as igrejas, elas têm endereços diferentes, mas os problemas, eles são muito parecidos. Os problemas são humanos, e uma igreja é humana. A igreja é constituída de seres humanos, decaídos, com defasagens. Nós estamos sendo transformados de glória em glória a cada dia. Então não vai ter jeito você mudar de igreja, ver problemas que você tem numa determinada igreja. Então, como membros de uma grande família, nós temos muitas diferenças. E por conta dessas muitas diferenças, é lógico que os problemas vão surgir. Eles vão surgir. Como mudar de endereço não resolve o problema, nós temos um desafio. Qual que é o desafio? Aprender a viver em harmonia uns com os outros, apesar das dificuldades que nós temos. É verdade que nós temos queixas uns dos outros, não é verdade? Mas não podemos lutar contra os outros.
Lembra-se disso. Né? Nós temos queixas, insatisfações, mas nós não estamos aqui nós não estamos aqui numa guerra. Nós temos queixas da nossa família, dos membros da nossa família, mas nós não podemos lutar contra a nossa família. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo em sua carta aos membros da igreja de Corinto. Do corpo de Cristo, seria incoerente, diz Paulo, agredirmos outros membros do mesmo corpo. Seria uma agressão contra nós mesmos. E se lutamos contra nós mesmos, estamos o quê? Nos destruindo. E é muito importante que a gente tenha em mente que, embora estejamos debaixo do mesmo senhorio de Cristo e sejamos habitados pelo mesmo Espírito, nós somos diferentes uns dos outros. Os do mesmo corpo são diferentes. É isso que Paulo está colocando aqui. Cada membro tem a sua importância, não precisa ninguém rivalizar. Todo mundo cabe no corpo de Cristo e pode funcionar muito bem. A igreja é uma unidade de cidade. Nós não somos rivais uns dos outros, nós somos diferentes uns dos outros, mas não rivais. Nossas diferenças não devem nos separar, mas nos complementar. Olha que coisa boa. Tem tanta gente diferente, um complementa o outro. Cada um tem o seu senso de importância e de pertencimento no corpo. Ninguém fica de fora, ninguém é maior e ninguém é menor. Até Paulo fala que os membros assim inferiores, aqueles que não conferiu tanta honra, foi-lhe dado honra para que aqueles membros que estejam em lugar de destaque não se sintam melhor. Então, o inferior é-lhe conferido uma tamanha honra para que todo mundo viva de maneira equalizada, para que não haja competição. A igreja é uma unidade na diversidade. Nós não somos rivais uns dos outros, mas nós somos irmãos. Vocês sabiam disso? Que nós somos irmãos em Cristo, e isso é verdade. Em Cristo nós nos pertencemos. Em Cristo pertencemos. Nossas diferenças, elas não devem nos separar, mas nos complementar. Deus nos fez diferente uns dos outros, nos deu habilidades e dons diferentes dos outros, e é assim que devemos agir na igreja. Cada com a sua função, cada um com a sua importância, e essa unidade do corpo não é sinônimo de uniformidade. Eu acho a igreja de Cristo algo tão maravilhosa. Tão maravilhoso é estar na igreja de Cristo, porque aqui tem gente de todo jeito. O corpo de Cristo é maravilhoso. Gente diferente. E que pode caminhar juntos, por estar ligado a esse corpo e tendo Cristo como cabeça. A unidade do corpo não é sinônimo de unidade. A beleza está aí, né? A funcionalidade do corpo não está no fato dos seus membros, né? Serem iguais, mas diferentes um do outro. Porque aí um complementa, todos trabalham juntos em prol do mesmo objetivo. Lembrando que nós estamos no mesmo barco, nós estamos olhando para o mesmo alvo, olhando para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. E é para Jesus que nós estamos fazendo tudo. Fazendo nada para nós mesmos, nós não estamos nos servindo a nós mesmos, não é para nossa satisfação que estamos aqui, para o nosso próprio ego, é para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo coloca esse pensamento nas seguintes, lá na carta aos Efésios. Eu queria que a gente lesse esse pensamento maravilhoso de Paulo, que é Efésios capítulo 4, o verso 15 e 16.
Será que a gente pode ler no telão juntos aqui? Porque aí tem a mesma versão. Vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Segundo a justa correção de cada um, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Nós somos o corpo, ligados a uma cabeça que comanda o Cristo, e cada um cooperando, e isso traz o quê? Benefício, crescimento, né? Benefício, né? E a gente cresce para não para edificação só de si, mas uns dos outros, crescendo em amor, sendo a igreja uma família muito especial, porque a igreja é uma família muito especial, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós precisamos então seguir alguns princípios importantes para que a gente caminhe aqui na caminhada até chegarmos à glória de maneira harmoniosa. Para que isso aconteça, em primeiro lugar, a igreja como família precisa entender que Cristo é o cabeça e está sujeita às ordens do seu Senhor. Isso, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Em Colossenses 1,18, Paulo fala sobre isso. O corpo, ele segue as ordens que emanam lá dessa cabeça. Nós não temos aqui no corpo de Cristo o direito de governarmos a nós mesmos. Nós não estamos fazendo o que bem entendemos aqui. Nós estamos aqui ligados ao corpo de Cristo, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. As coisas que eu penso que tem que ser feita, não é a maneira que eu acho que tem que ser feitas as coisas que tem que ser feitas. É de acordo com o comando de Cristo. É Cristo que comanda. E para isso nós precisamos ter humildade. Ligado ao corpo de Cristo e ter essa conexão com Ele, nós precisamos estar submissos. Nós não temos o direito de governarmos a nós mesmos. É o negar a si mesmo. Você está disposto a viver dessa forma? E quando se vive dessa forma, cada um obedecendo, fazendo parte do corpo de Cristo, mas obedecendo a cabeça que é Cristo, você não vai fazer nada para você. Você vai fazer tudo que glorifica a Cristo. E você vai estar servindo ao outro a Cristo, você vai estar fazendo qualquer coisa, cantando, ministrando a palavra, servindo os necessitados, não para a sua própria glória, mas para Cristo. Para Cristo. Então, o corpo, ele segue essas ordens da cabeça. Nós direito de governo aqui no corpo de Cristo. Precisamos obedecer a Cristo, ou então nós não temos essa credencial de ser igreja. Porque somos uma família de Deus, o corpo de Cristo, precisamos seguir os seus preceitos. Não é os meus. Quem manda e dá as ordens aqui é Cristo. É Cristo. Em João capítulo 15, verso 4, nós lemos o seguinte, que aqueles que são amigos de Jesus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que têm interesse de obedecer, sobretudo obedecer. Nós estamos aqui para obedecer a Cristo. A igreja deve ser conduzida não segundo o meu querer, o nosso querer, mas segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a fazer isso? Tem esse coração disposto a fazer isso? Eu quero te dizer que você é igreja de verdade. A nossa vontade, ela não deve suplantar as ordens daquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. Viver submisso. E isso é uma igreja de verdade. Outra coisa,
entender para vivermos na nossa comunhão aqui, até chegar ao céu, mesmo sendo diferentes uns dos outros, mesmo tendo problemas, né, de desencontro, né, queixas um do outro, uma segunda orientação. A igreja, como família, ela deve cultivar o amor e o perdão uns pelos outros. Como nós precisamos amar. Mas amar não da boca para fora. Amar de verdade. Amar, aquele amor que a Bíblia fala, de atitude, né? Aquele de serviço ao outro. E de perdão. Por que a gente precisa perdoar uns aos outros? Porque precisamos ser perdoados. Porque vamos falhar. O outro vai falhar, mas também nós iremos falhar. A semelhança de Cristo, devemos perdoar uns aos outros. Tanto em família como na igreja, nós vamos ter queixas aqui. Vamos ter. Não tem jeito. Nós falhamos uns com os outros, nós decepcionamos uns aos outros, nós ficamos chateados, né, uns com os outros. Isso é perfeitamente normal. Mas isso não é o caso de você banir a pessoa do seu coração ou tratá-lo com indiferença ou com desdém. Não desanimar do outro, apesar da que ele tem. Talvez você esteja aí pensando, falar, é muito fácil falar sobre isso. É muito fácil falar sobre isso. Na prática, não é tão fácil assim. E eu penso que é verdade. Que falar é muito mais fácil do que praticar. Mas eu não estou dizendo que seja fácil, eu nem acho que seja fácil mesmo. Às vezes nós somos traídos, não é verdade? Nós somos injustiçados, nós somos magoados, a tal ponto que parece, assim, impossível perdoar e continuar olhando nos olhos do outro, né, com esse amor incondicional. É difícil para nós, né? Não é fácil perdoar as pessoas. Mas Paulo, ele diz uma frase muito bonita em Filipenses 4:13. Olha só, essa frase aí, ela não é triunfalista. Ela tem a ver com isso aqui, ó. Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não é fácil, mas eu posso fazer isso. Pela graça de Deus, pela ajuda de Deus, com a ajuda do alto, do Espírito Santo, eu posso fazer isso. O apóstolo Paulo, ele lidou com tensões de relacionamento nas igrejas onde passou. É muito parecido com as nossas tensões que vivemos, muito parecidas mesmo com as tensões que vivemos aqui. Isso lá atrás, não é nenhuma novidade. Na igreja de Corinto, essa igreja em questão, havia partidos dentro da comunidade. As pessoas eram selecionadas por categoria, por prateleira de cima e de baixo. Por isso que ele dá essa ilustração do corpo, que o corpo são muitos membros e que todos estão ligados, né, um ao outro, e que todos têm a mesma importância, que ninguém é maior do que ninguém. Na igreja de Corinto, também havia partidos dentro da própria comunidade. Os irmãos não brigavam apenas, mas eles levavam essas brigas aos tribunais. Era uma vergonha. E até Paulo falou, poxa vida, mas vocês estão destruindo com a reputação da igreja, porque tem coisas que a gente poderia... Nós temos essa competência, porque nós temos o amor de Deus em nós temos o Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade, nós podemos resolver os nossos problemas, as nossas sujeiras não precisam ser jogadas no ventilador, nós temos competência para curar uns aos outros, o Espírito Santo nos dá essa competência de perdoar uns aos outros. Aí na igreja de Filipe, alguns crentes trabalhavam lá na igreja, sabe por quê? Para aparecer. Vocês acreditam nisso? Faziam as coisas por vanglória. Outro até
para disputar um com o outro quem é melhor. Isso é imaturidade. Até mesmo havia pessoas que estavam em conflitos. Dentro da comunidade tinha duas mulheres brigando, dentro da igreja de Cristo. Na igreja de Corinto, a gente vê duas atitudes trazendo tensão e comprometimento à comunhão da igreja. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. E foi por isso que Paulo, ele cita, fala, olha, o pé não é melhor do que o olho, a boca não é melhor do que o ouvido, ninguém é o que o outro é, todo mundo é importante, todo mundo tem valor. Na igreja de Cristo nós somos equalizados, ninguém aqui é melhor do que ninguém. E a Bíblia nos ensina a não pensar em nós além do que convém, nem para menos e nem para mais. O apóstolo Paulo concluiu esse assunto escrevendo o seguinte, portanto, lá em Romanos, né, falando sobre esse pensamento que você não deve pensar de você além e nem a quem. Ele diz assim, ó, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. E nós estamos aqui com esse empenho pelo outro. Não sei se você vê a igreja com esse olhar, né, de pensar no bem-estar do outro e não em você. Em último lugar, a igreja deve ser um lugar de sustentação e de apoio de uns para os outros. Nós estamos aqui para nos apoiar, carregar as cargas uns. E a igreja como família, ela deve ser esse lugar de apoio, de alívio de tensões, de amor verdadeiro, autêntico. Aí no verso 25 e 26, lá do texto em questão de Coríntios, diz assim, olha, eu vou citar para vocês. Não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Saudável é isso, gente. Uma igreja saudável é isso. Uma família saudável, ela é caracterizada por atitudes de apoio. Nós precisamos um dos outros porque nós somos fracos mesmo. Nós somos fracos. Quando um cai, o que você faz? Levanta o outro. Nos levantar. Quando um triunfa, nós temos que fazer o quê? Celebrar. Celebrar quando um triunfa. Na igreja, na igreja de Cristo, tem que ser assim. Na família, na sua família tem que ser assim. E na igreja, muito mais. Precisamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Na igreja de Deus nós não podemos competir uns com os outros. Nós não podemos. Fazemos parte da mesma família, servimos o mesmo Senhor, nós vamos morar juntos no céu. Morar para sempre no mesmo lugar. Eu fico imaginando que coisa mais maravilhosa. E para isso precisamos ser melhorados. Porque colocar todo mundo no mesmo lugar para sempre, precisamos ser transformados. O coração de Deus, ele é ferido. O Espírito Santo é entristecido. E o Evangelho é quando a gente deixa de amar as pessoas e de cuidar das pessoas. No contexto da igreja, na igreja não há espaço para inveja, disputa, facções, intrigas, partidarismo. Isso é imaturidade espiritual. Como membros do mesmo corpo, a vida deve ser o triunfo de todos. Se alguém está se dando bem, se alguém teve vitória em algum aspecto aqui, todos devem se alegrar. A dor de um deve ser a dor de todos. É tão bom participar da igreja de Cristo. Nós temos esse apoio. Quando estamos sofrendo, nós podemos contar com a ajuda dos nossos irmãos em oração. Quando estamos enfrentando qualquer dificuldade, nós podemos contar com alguém que caminha com a gente. Nós precisamos muito
mas muito de Deus. Mas nós precisamos um dos outros também. Nós precisamos um dos outros. E como membros do mesmo corpo, né, nós temos que viver em amor, em amor. Se um membro sofre, todos devem sofrer. Honrado, todos devem se alegrar com ele. Encerrando, queridos, para terminar, eu só quero dizer que fazer parte da igreja é um privilégio. Como é bom participar da igreja de Cristo, mesmo com todas as imperfeições que a igreja tem, né? Nós somos imperfeitos, sim, isso é um fato, né? Mas nós temos esse desafio de ser trabalhados pelo Espírito Santo, né? Colocado em nós o fruto do Espírito. Aqui é um laboratório para a gente crescer como gente, para a gente ter paciência uns com os outros. Aqui é um laboratório. Você quer crescer e desenvolver como indivíduo? Participa da igreja de Cristo. Nós vamos amadurecer. Nós não vamos querer fazer a nossa própria vontade. Deus nos colocou no seu corpo para sermos membros que contribuem para a realização do seu propósito. Nós temos um propósito de fazer a diferença num mundo cheio de competição, de ódio, de desamor, e nós estamos aprendendo a amar, nós estamos aprendendo a servir aqui na Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo. E nós temos a prerrogativa de impactar o mundo com o nosso estilo de vida. E isso só é possível pela ação graciosa do Espírito Santo. Por isso é indispensável que a gente procure, né, viver em harmonia uns com os outros. Não desista, haja o que houver. Não desista da igreja de Cristo. Não desista de ninguém aqui. Por mais difícil que a pessoa seja. E olha, que eu lido com gente muito difícil. Talvez eu seja uma das pessoas difíceis também para se lidar. Mas a gente não pode desistir. Nós não podemos colocar as pessoas na geladeira, porque isso é fácil, né? Desprezar as pessoas porque elas estão se tornando um desafio para a gente, é muito mais fácil fazer isso. Mas aqui nós crescemos em paciência, em perseverança. As diferenças entre os servir de empecilho, mas nós estamos aqui para nos complementar. Nos complementar um ao outro. Né? Nós somos fortalecidos uns com os outros. E por isso a igreja, como uma grande família, muito especial, deve seguir as orientações que o próprio Cristo deu quando Jesus, né, ele veio aqui, lá em Filipenses, a gente leu aqui no início, ele não teve essa prerrogativa de ser Deus, ele abriu mão da sua glória e ele só serviu as pessoas, né, cultivou amor, cultivou perdão uns pelos outros, sustentou, caminhou a segunda milha. Precisamos construir pontes e não abismos. Não falar mal uns dos outros. Devemos conferir honra a cada um. Eu sei que nós temos queixa das pessoas, mas nós não podemos falar mal. Construir essa ponte de comunhão, ao invés de cavarmos abismo de separação. Porque uma vez que eu falo mal, eu estou criando abismos. Abismos. Precisamos ter o ministério da reconciliação, em vez de jogar uns contra os outros. Reconciliação, né? Ter essa postura de gerar harmonia nas relações. Precisamos amar, perdoar, ao invés de desestabilizar a comunhão da igreja. E que Deus nos ajude para isso. Eu fico pensando no poder de Deus na nossa vida, para que a gente possa ser uma família unida, né? Ter esse amor real, que o mundo olhe para nós e vê a gente praticando esse amor, deseja seguir esse Cristo, né? Como nós seguimos. Porque Cristo vai aparecer, sabe aonde? Nas nossas relações de amor. Não é fácil amar. Não é fácil amar com o nosso coração, com a nossa mente. Mas quando temos, né, o Espírito Santo dentro de nós, ele derrama esse amor
alto nos nossos corações e somos potencializados a amar. Que Deus nos abençoe. Considerando esse fato que a igreja ela é o corpo de Cristo. Um povo muito abençoado. Nós somos um povo muito abençoado. Em união, em amor. Por mais difícil que isso seja para nós, mas em Cristo todas as coisas são possíveis. Amém? Deus nos abençoe.